Bom dia, boa tarde. Bom, estamos aqui hoje para fazer o treinamento básico da ferramenta CNH Case New Holland. Bom, a ferramenta de diagnóstico da CNH é a ferramenta EST, Electronic Service Tool. Essa ferramenta aqui. Com ela a gente pode fazer um diagnóstico geral e também um diagnóstico específico no motor. Bom, nesse treinamento básico eu vou abranger somente as funções básicas, que seria ver código de falhas e mostrar, orientar o caminho para você fazer testes de diagnósticos de componentes e também o caminho para fazer programação no motor. Não vou fazer nenhuma programação e não vou explicar como faz. Como eu disse, treinamento básico, eu vou explicar o caminho até você chegar a fazer essas programação e esses diagnósticos ativos. Como eu já havia dito, a ferramenta que nós vamos utilizar é essa aqui, EST, Electronic Service Tool. Antes de abrir a ferramenta, lembre-se sempre de estar com a tomada de diagnóstico operando, a tomada Delch 9 pinos funcionando, tem que estar chegando alimentação 24 volts e tem que estar chegando as linhas de comunicação. Há máquinas que são comunicação CAN e há máquinas que são comunicação K-Line. Então tem que ver qual que é a máquina que atende o seu diagnóstico e para você fazer os testes nas linhas de comunicação. Checado isso, tudo ok, conecte a interface na máquina e conecte a interface no computador, interface ao comunicador, conecte ambos e vamos fazer o diagnóstico. Bom, é só dar dois cliques aqui, de dois cliques para abrir a ferramenta EST. Ela demora um pouquinho para abrir, é normal. Vamos aguardar. Vamos aguardar a ferramenta carregar. Bom, com a ferramenta carregada aqui, uma vez que ela carregou, a gente tem dois métodos para selecionar o veículo. O primeiro método é a função manual. Você pode vir aqui pela a montadora e também o modelo de operação, que seria agricultura ou construção. Nesse caso aqui, eu tenho as informações salvas, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a máquina que nós estamos acessando. A máquina que nós estamos acessando aqui, ela é uma New Holland CR9060. Esse é o PIN dela, o modelo e a categoria de operação. Bom, então aqui nós vamos em New Holland. Tá vendo que ele tem duas categorias aqui? Quais são as diferenças dessas categorias? Uma é para veículos um pouco mais leves, que nem aqueles tratorzinhos, carregadeiras, etc. E a outra são para os mais pesados, que seriam retroescavadeiras, essas máquinas um pouco maiores. Nesse caso, se eu não me engano, ela é uma New Holland construção, vamos verificar. Ah, chegou aqui, você não sabe, para não precisar ficar olhando aqui até achar o modelo, você pode digitar o filtro aqui, ó, você pode filtrar ali em cima pelo modelo TR9060. Pode filtrar. Não apareceu nada, limpa o filtro, seleção da marca, vamos para o próximo. Não apareceu nada, você pode abranger um pouco mais essa pesquisa CR90. Volta, ali apareceu cancelar, eu cliquei sem querer, mas eu já vou
Já vou voltar lá para demonstrar como faz. Só aguardar ele abrir aqui. Vamos aguardar um pouco. Pronto, vamos voltar aqui, ó. Vamos em New Holland Agricultura. Vamos ver se a gente encontra. Olha, a verdade essa é a máquina agricultura. Então é CR90. E aqui tá vendo que ele te dá várias opções aqui. Essas séries aqui você vai ir de acordo com as informações da máquina. Toda máquina tem a foto da plaquinha. Em algum lugar do veículo tem a foto da plaquinha. Então, você tem que dar uma olhada nessa plaquinha e vai olhando aqui qual modelo se encaixa mais. De acordo também com as descrições do veículo. Há veículos que vai aparecer para você caixa automática ou caixa disso, caixa daquilo. Então sempre vai de acordo com as informações do veículo. Nesse caso, é esse segundo modelo aqui, ó, colheitadeira SR9000, SR6000, PIN, acima de PIN, tá. Essas são as informações referentes dessa máquina. Então a gente seleciona e dá um OK. Bom, aqui como já estava selecionado o modelo, ele não vai abrir. Mas vamos supor que você tenha informação do PIN da máquina. Como que a gente pode fazer? A gente vai em detectar veículo. Podemos vir aqui, copia o PIN. No seu caso, você vai digitar o PIN aqui no PIN do veículo. E dá um OK. Vamos ver se ele vai conseguir achar o modelo certinho desta máquina. Possa ser que no momento que você faça isso, ele não consiga achar o modelo certinho. É normal. Pode acontecer que você tenha que selecionar manualmente também. É porque não são todos os modelos que são encontrados de forma automaticamente pelo programa. Então vamos aguardar. Continue aguardando, às vezes ele pode demorar mesmo para fazer esta leitura no PIN do veículo. Como eu disse, galera, há alguns pins que ele não reconhece, ele fica travado. Aí o que nós temos que fazer para liberar o programa? Nesse caso, a gente vai clicar aqui. Ó, tá vendo que apareceu a mensagem aqui, ó, que não foi capaz de combinar? Quer dizer que ele buscou em toda a base de dados dele e não achou um PIN que corresponde a esse que a gente está digitando. Então, por esse motivo, nós temos que selecionar manualmente a máquina. Então, iremos em New Holland Agricultura, CR90, seleciona a segunda opção, OK, e vamos prosseguir com o diagnóstico na máquina.
explicando um pouco agora sobre a estrutura da máquina. Bom, uma máquina ela é composta por vários módulos, tem inúmeros módulos, tanto que quando você for fazendo o diagnóstico, você irá notar que há umas máquinas que têm mais módulos e outras máquinas que têm menos, dependendo do ano, varia do modelo, varia, tem um monte de variantes que fazem ter mais módulos ou menos módulos. E também, uma máquina ela possui mais de um conector de diagnóstico. Há máquinas, há veículos que possuem o conector de diagnóstico da linha de transmissão. Aqueles veículos que possuem a transmissão ZF tem um conector. Aí tem outros veículos que tem um conector diferente também. Há máquinas que quando você for fazer o diagnóstico, ela vai possuir dois conectores um do lado do outro. Então, um é o conector central, que é o conector de diagnóstico geral, e um é o conector para uma área específica, que nem eu disse. Há máquinas que tem transmissão ZF e o conector de diagnóstico tem o conector de diagnóstico direto para transmissão ZF, que é um diagnóstico diferente e específico da máquina. Bom, então aqui você vai selecionar o conector de diagnóstico. Aqui o conector diagnóstico CAN é o conector geral, é onde a gente tem a maior variedade de módulos que nós podemos fazer o diagnóstico. O conector de diagnóstico ATC seria o conector de diagnóstico para controlador automático de temperatura. Então, nesse conector diagnóstico, ele é para essa função específica somente aqui, é o que está descrito. Clicando em ajuda aqui, você vai ver onde que está localizado esse conector. E aqui também em ajuda, ele te mostra qual que é o cabo que você vai precisar para conectar. Ó. Ele te dá as informações técnicas do que você vai precisar, ó, que nem aqui. E nós vamos precisar desse cabo para conectar e desse adaptador para conseguir conexão e fazer a leitura deste conector diagnóstico. Então não é só tem o conector vou conseguir fazer o diagnóstico. Não, você precisa das ferramentas específicas para fazer o diagnóstico. E nem o da transmissão ZF, a gente fabrica um cabo que dá para fazer pelo EST, mas também tem um cabo chamado cabo A e B que faz a calibração da transmissão ZF. Então tem que verificar certinho para conseguir fazer o diagnóstico nesses conectores específicos. Nem aqui a gente pode ver conector de ATC. A gente vai precisar desses cabos aqui e desse adaptador aqui, que seria ou o CNH ou o DPA. No caso que estamos utilizando é o comunicador DPA. Então, nesse caso, aqui a gente já aprendeu a ver aonde que fica localizado os conectores e o que seria necessário. Aqui nós temos uma imagem de ilustração de como que seria esses cabos e tudo mais, como que seria feita a comunicação. Bom, feito isso a gente vai selecionar o conector de diagnóstico. Vamos esperar ele liberar aqui. E bom, selecionado o conector de diagnóstico, e uma vez que a comunicação entre a máquina, o comunicador e o computador está toda ok, ele vai liberar para a gente aqui como online esses módulos. O que significa? Significa que ele conseguiu obter comunicação entre os módulos e o computador. Então esses módulos que estão online, eles estão operando. A gente consegue fazer um diagnóstico nele para ver código de falhas. E esses que estão offline aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Esses que estão offline pode indicar duas coisas. Primeiro, problema interno no módulo. O módulo pode estar queimado. Se o módulo estiver queimado, ele não vai conseguir mandar comunicação para o notebook. Se ele não mandar comunicação, ele vai aparecer offline mesmo. Segundo, o módulo não está embarcado. Há variantes de máquinas, então possa ser que numa variante de máquina tenha tal módulo, mas possa ser que noutra variante de máquina não tenha esse módulo.
Lembrando, modelo é diferente de variante. O modelo pode ser um modelo para várias máquinas. Pode ser um modelo, vamos colocar modelo CR9000. Pode ter a CR9000 versão 1, mas pode ter a CR9000 versão 2. E possa ser que na CR9000 versão 1 tenha tal módulo que na CR9000 versão 2 não tenha. Então, por isso que aqui nesta tela ele aparece vários módulos, porque ele está abrangindo toda o modelo CR e não uma variante em específico. Então, nesse caso, aqui a gente tem acesso a esses módulos que estão em verdes. Aqui nós temos informações como a versão que está no hardware desse módulo e também a versão que está no software desse módulo. Essas informações são internas de cada módulo, então não é uma informação do programa, é essas informações que o programa já conseguiu obter do módulo. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o diagnóstico pelo EST, porque ele tem a opção de fazer o diagnóstico geral, que seria por esse aqui, e o diagnóstico específico, que eu também vou mostrar. Diagnóstico pelo EST. Nós clicamos aqui em recuperador de código de falhas. Só explicando, aqui em cima nós temos o menu de navegação. O menu de navegação é todas as opções que você pode acessar que a ferramenta opera. Então você vai dando uma estudada, abre um, abre o outro, vai vendo o que uma parte faz, que nem aqui é o monitor. O monitor é para a gente monitorar os parâmetros. Aqui seria a programação. Aqui seria para diagnóstico no motor. Então vamos lá, o recuperador de código de falhas. No recuperador de código de falhas, ele vai aparecer aqui para nós os módulos online, como de costume, mas também ele vai aparecer aqui, ó, ocorrência de falha. Quando tiver ocorrência de falha, nos indica que há uma falha bastante importante que ocorreu neste módulo. Né? O módulo controlador ocorreu uma falha bastante importante. Mas como que nós vemos essa falha? Para ver essa falha é bem simples. Só dá 2 cliques sobre a falha e ele já vai fazer a leitura. Olha aqui para a gente ver, ó. Tem duas falhas ativas aqui que aconteceram hoje, ó, como a gente pode ver, ó, no dia 21 de maio, às 6 horas e 35 minutos aqui, ó, e às 7 horas e 36 minutos ocorreu essa falha. Aqui também nós temos as informações que é de quantas vezes ocorreu essa falha. Nem nesse caso, ó, essa falha, a falha de linha de sensor de rotação do ventilador de limpeza desconectado ocorreu 3 vezes. E a conflitos de voltação encontrados em instruções especiais ocorreu uma vez. Então note que o programa ele detalha para nós bastantes informações. Supondo, o cliente fala que nunca aconteceu essa falha. Se a gente entrar no módulo, a gente consegue ver que sim, já aconteceu essa falha. Que no caso é essa falha aqui, ó, CCN1. Seria a falha sensor de escada traseira em curto. O cliente chega e fala assim, mas nunca aconteceu isso, nunca apareceu isso. Mas o programa ele nos detalha que sim, aconteceu e por 16 vezes ainda o programa ele reconheceu essa falha, por 16 vezes aconteceu essa falha. Então nesse caso, aqui nós temos um diagnóstico dentro de um módulo específico das falhas. Clicando 2 vezes aqui, há falhas que a gente consegue ver um passo a passo de como testar ou até mesmo como resolver. Já vou logo avisando, não é todas as falhas que tem e também não é todas as falhas que vai dar certo esse passo a passo. Então é um guia de ajuda, mas não é uma certeza. Clicando aqui em cima de uma falha em diagnóstico de problemas, a gente pode procurar direto no ETIM. E aqui ele vai abrir o ETIM, caso você tenha instalado o ETIM na sua máquina. Vamos aguardar. O ETIM ele demora bastante para abrir, então vamos deixar ele abrindo em segundo plano aqui.
diagnóstico de problema, e também temos um método tradicional, que seria diagnóstico da EST. Aqui, ó, como pode ver, para essa falha aqui, ele está desatualizado, então ele não vai abrir. Ah, abriu sim, mas ele não vai dar os códigos atualizados. Nesse caso, ó, a gente pode vir aqui no diagnóstico de problemas e podemos fazer um diagnóstico. Uma coisa, esse diagnóstico ele é em inglês, então aconselho que você tenha instalado na sua máquina, que você tenha instalado um tradutor para você conseguir usufruir o máximo dessa ajuda que nós temos aqui. Então vamos lá, note que nesse ajuda de falhas aqui nós temos dois menus. O menu aqui em cima, que seria o menu para você avançar, voltar, exibir falhas atuais, que seriam as falhas que estão ativas agora, foram recuperadas desse módulo, né? E também aqui embaixo nós temos componentes, diagramas e locais. Essas funções aqui é tudo de ajuda. Eu aconselho sempre que você vá testando, vá vendo, que nem ó, diagramas. Diagramas aqui nós temos inúmeros diagramas, muitos mesmo. Então você tem que ir com o tradutor vendo certinho todas as funções de diagramas. Como eu disse, há informações que vai ter, como há informações que também não irão ter. Então você tem que ir testando, tem que ir vendo tudo certinho. E vamos pegar essa falha, linha de sensor de rotação. Vamos clicar aqui na primeira opção que nos dá. Aqui, ó, ele já nos dá um passo a passo ou muitas informações técnicas que você tem que verificar, ó, que nem a tradução aqui, ele fala para você verificar o pino 1, e mostra a cor também, você tem que ir lendo, tem que ir traduzindo essa falha. Para ficar um pouco mais fácil, você pode vir aqui em imprimir, espera abrir a opção, pode ser que não abra também, dependendo. Aqui no caso nós temos que depois tem que redefinir a impressora padrão, porque ele está abrindo como impressora Anidesk, mas depois eu vou mostrar aqui como que faz. Nesse caso aqui nós temos ó, a opção de repar aqui, que seria para ajuda na reparação. Aceitar. Ajuda na reparação, olha que bacana, ele nos mostra aqui o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que usa para trabalhar. Aí vamos, não quero mais isso, quero voltar. No voltar a gente vem em schematics. Ó, o esquemático aqui, ó, o diagrama. Então, tem que dar uma analisada, tem que olhar, essas aqui são informações muito importantes para quem é mecânico, para quem é técnico. Isso aqui é muita informação, é um programa bem completo. Tem que dar uma boa estudada nesse programa. Bom, feito isso aqui, essa é a falha, esse é o diagnóstico de problemas, que seria aquele guia de ajudas que nós temos. Caso você esteja operando e quer atualizar, ver se apareceu mais uma falha ou se teve mais uma ocorrência, é só clicar em ocorrência aqui, exibir lista de falhas definidas. Aqui a gente consegue ver todas as falhas que tem, que são possíveis de aparecer e qual que é o código e o que ela representa. Então você pode clicar aqui, ó, não necessariamente a falha precisa estar ativa. Você pode clicar em cima dessa falha aqui, tubo de descarga do berço em curto, e clicar em diagnóstico de problema tradicional, ele vai abrir como ele abriu também lá da outra forma. Então vamos dar continuidade aqui para não prolongar muito esse treinamento. Vamos fechar aqui. Vamos acessar outro módulo aqui. Certo, vamos lá. Agora também nós podemos acessar o diagnóstico individual. Seria aqui pela ferramenta do martelinho aqui em cima, ele vai dar um diagnóstico individual para nós. Existem duas variantes de veículos.
Uma variante usa motor Cummins, que daí ele vai abrir o motor Cummins aqui por dentro, e uma utiliza a variante FPT, que seria motores Iveco. Então, nesse caso, aqui você não precisa se preocupar qual que é a variante do seu veículo. É bom você saber porque você consegue confirmar se o modelo está correto de acordo com a variante. Essa máquina é uma variante que usa FPT Iveco. Então, nesse caso, nós clicamos aqui, ó, inicie ferramenta de diagnóstico do motor. Aqui, ó, Quick Start. Essa opção é para você fazer o download, não é essa opção, é a de cima. Ele vai nos abrir um outro programa. Aqui, ó, ele vai abrir para leitura de dados e programação. Na verdade, essa daqui é a opção de programação. Acabei clicando errado. Vamos voltar. Aqui, ó, cliquei errado. Ó, inicia a ferramenta de download, que seria a de programação. Inicia a ferramenta de diagnóstico. Clicando em inicia a ferramenta de diagnóstico, ele vai abrir um outro programa para nós. Vamos aguardar. Nesse outro programa, a gente consegue fazer programação, teste de componentes e detalhes dentro do módulo de motor, que seria funções mais específicas. Aqui ele já abriu para nós, ó, como a gente pode ver aqui, ó, ele nos dá várias opções, ó, leituras e identificação, diagnóstico ativo, programação e substituição de componente. Essas são as operações que tem suporte dentro desse outro programa. Aqui é o menu, ó, leitura de parâmetros, dados memorizados, diagnóstico ativo. Então aqui, ó, vamos em leituras e memória de erros. E a gente clica aqui, sempre tem que clicar na flechinha aqui embaixo para ele prosseguir. Então vamos lá, clicar na flechinha aqui embaixo. Clicou na flecha, clica em OK ali para ele começar o diagnóstico. Tem que aguardar porque ele está obtendo comunicação com o veículo, então o que nos resta aqui é aguardar somente. Aqui ele já obteve comunicação e aqui ele já nos deu o código de falhas. Ó. Relé do compressor, relé de elemento de arranque frio, tá com falhas permanentes, que seria aquelas falhas que estão ativas no momento agora, e intermitentes, tá em preto aqui, que seria aquelas falhas que aconteceram uma vez, mas não estão ativas agora no momento. Então você pode imprimir essas falhas aqui. Ele vai te gerar um relatório. Ela te gerou um relatório aqui. Ele vai pedir para você escolher qual impressora que você quer. Você pode colocar essa Microsoft Print to PDF, que seria a impressora para não imprimir, mas para transformar esse documento em um PDF. Então vamos lá, aplicar e imprimir. Vai ver que ele vai nos abrir para salvar. Aí aqui a gente pode fazer um banco de dados próprio nosso. Vem na pasta documentos, cria aqui, ó, banco de dados. Vamos ficar aqui, ó, banco de dados máquina. Nesse banco de dados a gente pode criar uma pasta aqui, supondo New Holland CR9000. Aí você pode colocar aqui entre parênteses o nome do cliente tal, porque daí quando você precisar dessas informações, qual falha que estava tendo no, aí você coloca o nome, código de falhas no motor. Aqui ele já salvou o PDF para nós. Se nós formos lá no mesmo diretório que nós salvamos, banco de dados, New Holland, e abrir o PDF, olha aqui, ó. Esse aqui é o relatório que
do diagnóstico que nós temos, ó, que nós fizemos. Olha para você ver, ó, relé principal. Isso aqui é tudo um diagnóstico que você pode apresentar para o cliente. Então, é muito bom saber isso, essas informações, porque são informações técnicas que é bom a gente ter para passar para o cliente. Então, vamos voltar aqui. Para excluir, você clica em cima da avaria aqui. Tem o guia de reparação que você pode buscar. Nesse caso, como a ferramenta Easy, ele não vai ter, porque a ferramenta Easy é de forma online, esse guia de reparação. Vamos voltar lá para a memória de erros. Aqui, se você clicar aqui em apagamento da memória de falha, ele vai apagar todas as falhas. Apagar todas. Então, aqui, caso você queira apagar as falhas, voltando aqui, vamos só colocar como padrão a impressora traduz para PDF. Continuando aqui, já defini como padrão. Vamos só testar, ver se funcionou aqui naquela função que eu fiquei devendo para vocês. Vamos aqui, uma opção dessa, que deu nenhuma falha do controlador. Vamos na de cima então. Vamos aqui nos diagramas. Esse aqui não vai ter, então vamos aqui. Esquemáticos aqui. Vamos supor que eu queira imprimir esse esquemático para eu ver lá conforme eu tô fazendo a manutenção. Tá vendo que ele já abriu essa pasta aqui? Então aqui você pode criar uma outra pasta também. Você pode ficar à vontade para organizar da melhor maneira que você quer. Vamos colocar aqui a schematic. Aí você pode colocar aqui, ó, CR9000, CR9000, sempre buscando a maior praticidade na hora que você precisar dessas informações. Salvou já. Aí agora não necessariamente a gente precisa estar conectado no veículo para ter acesso àquele esquemático. Olha para você ver, ó. O esquemático já está aqui na minha mão. Posso imprimir para a hora que eu tiver lá em diagnóstico no veículo ou operando os testes, eu ter como base isso daqui. Então você pode imprimir também esse material. E lembra que nós abrimos o ETIM? Como eu disse, o ETIM ele é uma ferramenta de ajuda também, muito importante. E ele faz essa função de ajuda. Como eu disse, faz essa função de ajuda. Aqui nós estamos de ferramenta de diagnóstico. Acabou que ele parou de abrir, vamos esperar, vamos aguardar abrir agora. Só finalizar esse ETIM para nós finalizarmos o treinamento básico. Aguardar o ETIM abrir. Aqui tá vendo que ele já abriu e já preencheu para nós aqui em cima no PIN. Se a gente dá um procurar, aguardar a resposta, né, do programa. Aqui não tem segredo, tem que aguardar, porque como é muita informação que contém no programa, ele demora um pouco mesmo para fazer essa leitura, é super normal.
Aqui ele pode até chegar a não abrir, que a gente tem que esperar, mas ele vai funcionar do mesmo jeito desse tradicional aqui. E eu até falo para vocês que o tradicional até tem mais informações do que o ETIM. O tradicional é bem mais completo, que nem informações de diagramas e etc. Muito provavelmente você vai encontrar somente no tradicional. Então utilize mais o tradicional. O ETIM é mais uma ferramenta onde os técnicos fizeram para ajuntar todas essas informações. Então lá vai ter dicas técnicas, dicas de supondo a operação no óleo, qual óleo usar, essas dicas nesse sentido assim. Dicas mais técnicas mesmo é aqui na tradicional, você pode utilizar. Então nesse caso, galera, esse foi o treinamento básico. Que nem aqui, ó, ele falou que o PIN introduzido não foi encontrado, mas acho que ele nos deu uma sugestão aqui para ele disse aqui que o PIN não foi encontrado, por isso que ele não conseguiu encontrar, mas ele nos deu uma sugestão aqui de qual PIN usar sobre essa máquina. Aí tá vendo que aqui tem manual de serviço, manual do operador. Essas informações em vermelho eu explico certinho, tem um treinamento básico sobre o ETIM também, explico certinho. Aí qualquer coisa é só buscar essas informações no treinamento básico do ETIM. Vamos só abrir um manual aqui para já liberar vocês. O ponto negativo do ETIM é isso, essa demora. Ele é um programa um pouco mais demorado do que o comum. Então o ETIM ele acaba sendo um pouco defasado por conta disso. Nesse caso, galera, como tem o treinamento básico do ETIM, então eu vou deixar para que vocês acompanhem o treinamento básico pelo ETIM, da funcionalidade e tudo mais. Então esse foi o treinamento básico sobre a ferramenta ESP CNH.